10 lições em 10 anos escrevendo livros. Hoje eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu gostaria que alguém tivesse me contado quando eu comecei lá atrás, em 2015, publicando meu primeiro livro. Hoje nós vamos ter uma conversa muito sincera e tudo vai ser com base na minha experiência, nas minhas vivências pessoais dentro da minha carreira literária. Então, muitas vezes, o que aconteceu comigo não vai acontecer com você. As dificuldades que eu tive não vão ser as mesmas que você. Então, não se preocupe com isso, tá? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem a sua jornada, tem facilidades e habilidades e outros têm mais dificuldades do que outros. Então, não se preocupe em relação a isso. Tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião e ela não tá longe de ser a mais pura verdade. Então, o que eu vou dizer aqui é com base na minha vivência, para poder te ajudar a ter menos dificuldades do que eu tive nesse processo. Vamos lá. A primeira lição é: comece com a emoção e siga com a razão. O que significa isso? Quando a gente começa a escrever um livro, a gente fica muito envolvido em questões de paixão, de emoção, do desejo, do sonho de escrever um livro. Aquela história começa a povoar a nossa mente, a nossa imaginação e a gente começa a escrever. Pode ser a partir de uma experiência pessoal, de uma vivência, de uma história que a gente passou, ou pode ser também inspirada na história de alguém, alguma coisa que nos evoca a começar a produzir. Só que para a gente conseguir concluir esse projeto, e geralmente livros, né, são projetos complexos ali com 200, 300 páginas, aí vai variar muito do estilo da publicação, do gênero da publicação, a gente precisa de fôlego para continuar, precisa de tempo, precisa de dedicação, às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, enfim, varia de pessoa para pessoa. E para a gente continuar, muitas vezes essa paixão não se sustenta. Até a paixão entre as pessoas, né, às vezes 3 meses, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Já tem várias pesquisas sobre isso, alguns dizem 3 meses, alguns dizem 10 anos, mas não vem ao caso. A questão é que, para a gente poder sustentar depois essa paixão inicial, a gente vai precisar daquilo que envolve as questões racionais, que é organização, planejamento, disciplina, constância, determinação, obstinação, todas essas habilidades que fazem com que a gente continue, que a gente não desista do nosso projeto. Então, comece com essa parte emocional, essa parte do apaixonamento, mas para você dar seguimento, pense em estruturas, em modelos e hábitos que vão fazer com que você continue. A segunda lição é: não espere o apoio de ninguém. Por que eu tô dizendo isso? É que geralmente quando a gente começa a escrever, a gente quer contar para todo mundo. Aí você conta pro seu namorado, pra sua mulher, pro seu marido, enfim, para todas as pessoas que estão no teu rol de amizade, conta no trabalho, e começa a falar disso e coloca nas redes sociais aquela inspiração, aquele desejo todo. E a gente quer que as pessoas nos apoiem, que as pessoas nos incentivem, falar: vai lá, segue em frente, você tem talento, tá aqui um computador novo para você escrever. Só que isso não vai acontecer, dificilmente, né? Pode acontecer, claro, eu tenho apoio de algumas pessoas da minha família, outras não se importam tanto. Mas por que eu trago essa reflexão? É que não pode ser a motivação do outro, o apoio do outro, o suporte do outro que vai fazer com que você dedique ao seu projeto, que você reserve o tempo do seu dia ou muitos meses da sua vida escrevendo um livro. Então não espere de ninguém, não espere que as pessoas apoiem e incentivem você, tá? E não vai ser o desinteresse do outro que vai fazer com que você desista. Não faz sentido nenhum, tá? Então não espere. Se o teu irmão te apoiar, a tua mãe, o teu pai, ótimo, siga em frente. É muito bom ter o apoio das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão perto de nós, mas não se fundamente nisso, não se baseie nisso. A terceira lição é: crie intimidade com a escrita. Isso foi algo que eu observei no meu dia a dia. Às vezes a gente observa um atleta numas Olimpíadas ou um violinista e a forma com que eles agem quando eles vão praticar ou vão tocar um instrumento musical. Então a gente vê lá um violinista, ele vai, pega o arco tão rapidamente, com jeito, já acomoda, parece que o instrumento faz parte dele, o instrumento sai do ombro e ele tem uma desenvoltura, né? E mesmo que ele erre, ele rapidamente retorna e continua a tocar e tem uma maestria, tem uma habilidade natural. Isso a gente vê também num tenista, num ginasta, sabe? Ele tem intimidade com todo aquele lugar. Tá? Imagina um musicista de um palco, né? Um atleta numa quadra ou numa piscina, alguma coisa assim. Então, essa mesma intimidade a gente tem que ter na escrita. Então, a gente tem que ter intimidade
até mesmo com as ferramentas básicas de edição de texto, seja um Word, seja a forma de editar um texto, de usar as ferramentas que tem ali dentro daquela ferramenta, experimentar outras ferramentas também, ter essa intimidade. E essa intimidade inclui também o hábito, conseguir se concentrar na escrita, sentar e ficar ali às vezes 1 hora, 2 horas, envolvido naquele processo de escrita. Isso é intimidade. Então, desenvolver essa intimidade com o processo, com a vida do escritor, com o jeito de ser escritor, faz toda a diferença na sua escrita e é algo que você, ao longo da vida, ao longo do teu desenvolvimento enquanto escritor, só vai se aprimorar, só vai tornar mais bonito o teu processo. E é bonito porque, assim, as outras pessoas também sentem e você também sente que você não tem mais inibição para escrever nada. Você não tem mais bloqueio criativo, raramente você tem, né? Não vou dizer que nunca tem, mas isso é mais raro. Você não fica ansioso com uma página em branco, não fica com insegurança para poder escrever sobre um tema novo. Tudo isso é intimidade que o escritor tem com seu ofício. Então, temos que desenvolver isso faz toda a diferença. A 4ª lição é estude para sempre. Esse estude para sempre é para a vida, né? A gente sempre tem que estar se atualizando, conhecendo coisas novas, desenvolvendo novas habilidades. Isso sempre, tá? Desde criança a gente estuda e a gente tem que continuar sempre, mesmo que a gente já tenha cumprido todos os níveis acadêmicos de estudo, e eu falo por mim, né? Eu continuo estudando, mesmo já tendo doutorado, eu continuo estudando sempre, todos os dias estou estudando uma coisa nova, estou lendo um livro novo. E quando a gente fala de escrita, isso é ainda mais importante, porque mesmo que existam aquelas técnicas que todos conhecem, que a gente encontra nos livros de base da escrita criativa ou da técnica de escrita, sempre tem algo a aprender. Sempre haverá novos livros que você não leu, que quando você lê, você vai aprender, você vai conhecer novas técnicas, isso você vai aplicar. Isso ajuda também a você ter uma sustentação no teu processo de escrita, porque às vezes vem uma dificuldade ali de narrar, de descrever uma batalha, por exemplo, são situações que eu vivi, dificuldade de colocar diálogo numa cena de uma luta, sabe? A gente só vai aprender a fazer isso quando a gente chegar ao momento, se teu livro tiver uma cena de uma luta. Uma luta, imagina, com 2 exércitos, como é que a gente escreve isso? Né? São situações que eu passei. Diálogos, um diálogo com 5 pessoas, tem 3 pessoas, depois chegam mais 2 pessoas, como é que eu faço isso na prática? Foram coisas que não aprendi de repente, né? Eu fui estudando, preciso, aqui vão ter 3 pessoas, e agora, como é que eu faço? E aí você vai praticando, vai estudando, então é estudo e prática e leitura, estudo, prática e leitura, estudo, prática e leitura infinitamente, até o fim da vida e das próximas vidas, enfim, para quem acredita. Então, pessoal, estude sempre. Essa é uma das lições mais importantes e a gente nunca vai ter estudo em excesso, tá? Isso não acontece. A 5ª lição é: construa um repertório rico. Essa construção do repertório é de toda a nossa vida. Né? Isso envolve todas as nossas experiências, as nossas viagens, as comidas que nós experimentamos, os relacionamentos que nós tivemos, os lugares que visitamos, as experiências mais inusitadas. Tudo isso vai entrar no nosso repertório, tá? E é muito mais do que, por exemplo, andar a cavalo. Andei a cavalo e tem uma cena que eu vou narrar a personagem andando a cavalo. Claro, é muito mais fácil, porque se você andou a cavalo, você sabe. Né? Eu lembro que eu fui escrever uma cena de um dos meus livros, a personagem ia atirar com arco e flecha. Era a primeira vez que ela ia fazer uma prática de arquearia. Então eu fui até uma escola de arquearia para experimentar aquilo na prática, sentir, ter aquela sensação. Isso me ajudou, mas eu fui ter experiência em virtude daquela cena. Até então eu nunca tinha tirado com arco e flecha profissional, né? Tirando aqueles de criança que aí não conta, né? Mas isso é muito importante. Então não desperdice as experiências. Se alguém te sugerir, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer... E se envolva, participe das coisas, porque tudo isso vai ser um repertório que você vai usar depois para você poder escrever cenas, para poder ter ideias. Isso vai entrando tudo nesse baú de ideias e quando você vai escrever isso tudo vem à tona. A sua criatividade, ela consegue funcionar melhor, tendo mais elementos, mais experiências. Isso vale também para o conhecimento de outras culturas. Muitas vezes, né, muitas pessoas, todos nós temos algum tipo de preconceito, tá? Isso não existe, a pessoa, eu não tenho, todo mundo tem. Tá? Todo mundo tem, comida japonesa, não sei, será que... Isso é um tipo de preconceito,
tá? Agora, claro, você não precisa experimentar tudo que alguém te ofereça para você poder utilizar no livro, mas coloque-se aberto a novas culturas, a conversar com outras pessoas, pessoas de outras religiões, vai conhecer aquele espaço, aquilo vai entrando na tua vida, vai entrando no teu consciente, vai entrando no teu arcabouço de memórias e depois você tem muito mais facilidade. Obviamente, quem teve um filho, eu tenho 3 filhas, tive parto normal. Eu sei como é essa sensação, tá? É muito mais difícil um homem narrar isso, obviamente, porque ele não vai passar por isso, tá? Vai, não tem como, né? Porque é uma questão biológica e tudo mais, nem vou entrar nesse mérito. Mas, se você não tem como vivenciar determinada experiência, converse com pessoas que vivenciaram aquelas experiências. Eu nunca fui presa, tá? Desculpa até usar esse termo, mas eu nunca fui, tá? Ainda bem. Mas, se eu quero escrever uma história de uma personagem que já foi presa, você converse com pessoas que já passaram por isso, pesquise, assista documentários, assista filmes, vai atrás, tá? Então você não precisa também vivenciar tudo, para que na hora que você vai escrever, aquilo fique mais fácil e fique mais real, fique mais fidedigno à experiência. Porque às vezes a pessoa que não vivenciou determinada situação, quando ela vai escrever, aquilo não tem verossimilhança, não é verdadeiro, não é real. Tá? Então, se você não tem como vivenciar uma experiência, aquilo é contra algum valor teu ou alguma questão, sei lá, uma questão, tá? Poderia dar 1000 exemplos. Explore isso de outra forma, tá? Alimente teu arcabouço de memórias e de experiências para que você tenha um repertório maravilhoso, tá? E quanto mais a gente lê, quanto mais filmes, quanto mais experiências a gente tiver, mais rico a gente vai ser em experiências, memórias. Lição 6. Um bom planejamento reduz a desistência. O que isso significa? Se você vai planejar um livro, isso vai te garantir que você tenha mais condições de terminar, tá? Então, se você tem uma estrutura, um planejamento, fez um sumário, fez um esqueleto, planejou o teu projeto, a chance vai ser muito maior. Isso em tudo, gente. Mudança de casa, sabe? Ir de um lugar para o outro, fazer uma viagem, fazer qualquer coisa. Quando você planeja, a chance de dar certo é muito maior. Claro que coisas podem acontecer. Não tem como a gente planejar absolutamente tudo. Mas, em se tratando de um livro, quanto mais bem estruturado, mais bem planejado e sabendo o final da tua história, mais chance de você conseguir dar seguimento. Porque geralmente a pessoa inicia, aí no meio ela se perde e depois ela não conclui. Ou conclui de um jeito meio catastrófico, meio confuso, meio sem propósito, porque você não sabe para onde você está indo. Então a minha sugestão é, comece pelo final. Saiba o fim da tua história, o fim do teu livro, o fim da tua biografia, o fim da tua tese, enfim, alguma coisa que vai te mostrar até onde você vai. Comece pelo fim, pense no início, depois você faz o meio, tá? Que o meio pode ser alternado, você pode ter vários caminhos para chegar ao mesmo lugar. Então isso já facilita, né? Então, fim, início e meio. E esse meio vão ser as peripécias, tá? As peripécias do teu personagem, ou dentro de uma biografia, todas as peripécias que você viveu, as peripécias que alguém que você vai contar viveu. E aí você pode tirar coisas, talvez, se for preciso, sem prejudicar o final da história, tá bem? Então fique aí essa dica de planejamento. Lição 7. Desenvolva a escrita generosa. O que é uma escrita generosa? É você escrever sempre pensando na recepção, no teu leitor, no seu interlocutor. Primeiramente pensar nele, né? Mas em um segundo momento pensar como ele vai receber essa mensagem. Isso passa até pelas palavras que a gente vai escolher. Muitas vezes as pessoas querem escrever textos muito difíceis, né? Para dizer que tem uma erudição, que tem uma inteligência. Eu não consegui entender nada, de certo, porque esse escritor é realmente incrível. Não. Tá? Não. Eu fiz o meu mestrado em semiótica e tem um autor que chama Charles Sanders Peirce. Alguns falam Peirce, mas eu falo Peirce. E os textos dele são realmente muito difíceis, porque é de semiótica e é todo um pensamento subjetivo, complexo, nada palpável, nada prático, tá? Ele é completamente ali no mundo das ideias. E é muito difícil, e quando eu fui ler o trabalho dele, né, ler os livros dele, eu tinha muita dificuldade de entender. Mas depois, com a Lúcia Santaella, que é uma outra autora brasileira que também fala de semiótica, foi muito mais fácil entender, porque ela conseguiu trazer exemplos, ela conseguiu materializar todo aquele pensamento do Charles Peirce. Isso ajuda muito,
tá? Então, não é que você não precisa filosofar, trazer questões subjetivas, metafóricas, alegóricas, não é isso. Mas você pode deixar a sua leitura muito mais acessível. Se o seu objetivo é transmitir uma mensagem, você quer que as pessoas entendam isso, né? E aí vão envolver livros técnicos, livros biográficos, para não ter duplicidade, para não ter ambiguidade. Pensa como é que você quer transmitir aquilo e usa a palavra mais simples, mais objetiva, vai direto ao ponto, vai direto ao objetivo. Diga simplesmente o que tem que ser dito, né? Não precisa ficar com subterfúgios. Subterfúgio, essa palavra é meio difícil, né? Mas enfim, deu um exemplo usando outro exemplo, né? Você fica usando mecanismos, meios, né? Para você poder dizer algo. Essa escrita generosa, ela é muito importante. Por quê? Porque você torna mais acessível aos outros, a todos. E qualquer pessoa pode ter acesso ao que você quer contar. Se a gente for parar para pensar, os contos de fadas são os mais disseminados, são os mais replicados, são os mais contados em todo o mundo. Porque são estruturas simples, são histórias simples, com personagens simples, tá? Mas que existem ali um grau de complexidade alegórica, metafórica, subjetiva, que são as camadas dessa história. Então, o Chapeuzinho Vermelho não é só a história da menina que foi levar comida, lanche pra vovozinha e tinha um lobo mau no caminho. É muito mais do que isso, tá? Um dia a gente pode falar só sobre essa história do Chapeuzinho Vermelho aí, tudo que ela envolve, até de... Bom, não vou falar agora sobre isso. Mas, assim, a generosidade, tá? Às vezes a pessoa quer mostrar erudição, às vezes a pessoa quer falar difícil, para dizer que é culta, que é estudada, ou que o texto dela é só para poucos. Poucos vão entender. Para quê? Por que poucos vão entender? Então não faz sentido nenhum. A gente vive um tempo da era da informação, da disseminação do conhecimento, da democratização da informação e de tudo. A gente tem que ser generoso, tá? Então conta a sua história de uma forma que as pessoas entendam o que você quer dizer, sem ter que, igual o texto do Percy, que tem que ler 5 vezes para poder entender. A lição 8 é: os leitores não lhe devem nada. E por que os leitores não lhe devem nada? Porque você está escrevendo para eles, é a primeira coisa. Segundo, eles não têm que te devolver nada, porque o escritor para o leitor. Claro que existe um diálogo, o leitor pode fazer interpretações e responder a você, falar com você, te mandar uma mensagem, te mandar uma carta. Tudo é possível, tá? Quando a gente escreve um livro, porque essas mensagens vão ser replicadas, os livros vão para as livrarias, vão para os sebos, estão na mão das pessoas, são milhares de downloads, às vezes, de um e-book dentro de uma plataforma. Mas não espere que eles avaliem bem, que eles tirem foto do seu livro e publiquem nas redes sociais. Não esperem que eles divulguem o teu livro. Não espere que eles vão falar bem do teu livro. Não esperem. Se você não espera, você não se frustra, tá? Não crie expectativa. Então, a gente tem que ser generoso nisso também. Igual quando a gente vai lidar com o filho. Então, você faz tudo pro seu filho, você atende o seu filho, você dá o melhor pro teu filho, sem esperar a volta. Sem esperar nada em troca. Então você investe naquilo ali, tá? Você é investimento do teu filho, uma pessoa para o mundo, e não é nem para você. Você investe num ser humano para o mundo, para que fique um bom ser humano, né? Um cidadão, enfim. Agora, o livro é a mesma coisa. Você está escrevendo uma história, está escrevendo uma biografia, está deixando um legado para a humanidade, tá? Para um nicho específico de leitores, de fantasia, de drama, enfim, para um nicho específico. Ou seja, um livro técnico, o que for. Só que essas pessoas não lhe devem nada. Elas podem ficar gratas internamente por você ter transmitido aquela história maravilhosa ou aquele conhecimento incrível. Elas pagaram pelo livro, tá? Então elas compraram o livro. Isso aí já é uma devolução, tá bem? Então a pessoa comprou o livro, agora o que ela vai fazer depois disso, ela não tem essa obrigação, tá? Então não espere. É claro que é maravilhoso responder mensagens de leitores. Eu sempre respondo mensagens dos meus leitores, comentários, né, na Amazon, é maravilhoso, é muito bom. Ah, gostei do livro, adorei o livro, a pessoa quer saber de um final, de um personagem especial. É maravilhoso? Claro que é maravilhoso, mas quando você não cria uma expectativa em relação a isso é muito melhor, tá? Porque você não se frustrou, você deu o teu melhor na tua escrita, você colocou o seu livro à venda e você fez a tua parte, divulgou o seu livro. Agora não espere, tá? Não espere dos leitores, porque eles não têm essa obrigação. A lição 9 é sobre excelência e perfeccionismo. É claro que a gente tem que se dedicar ao máximo ao nosso texto. A gente tem que pesquisar, a gente tem que melhorar o texto, escolher as melhores palavras, se possível fazer muitas revisões, passar esse livro para uma leitura crítica profissional, para que esse livro seja bem avaliado, para que, esteja assim o melhor possível para o nosso leitor, né? Então no dia que você lançar o teu livro, no dia que você terminar o teu livro,
aquele foi o melhor que você pôde dar até aquele dia. Tá? Esse é o teu limite. Agora, quando a gente entra na esfera do perfeccionismo, a gente não consegue terminar nunca. Tá? Eu tenho um amigo que ele tem anos, 10 anos, 20 anos, uns 15 anos, que ele tá escrevendo um livro, só que nunca tá bom o suficiente. Ele sofre. Eu já lancei 8 livros nesse tempo e ele ainda tá com aquele livro lá parado. Tá? Então, assim, eu respeito o momento dele, mas é porque ele tem o medo da crítica, ele fica inseguro. Já conversei com ele sobre isso, né? Já falei com ele sobre isso, para que ele, enfim, e ele escreve maravilhosamente bem. Ele tem um texto magnífico, só que para ele nunca tá bom, nunca é suficiente. Então fica igual aquele quadro que o pintor vai lá e sempre quer mexer mais uma cor, quer colocar mais um lacinho, mais um detalhezinho, só que tanto mexe que chega uma hora que estraga. Então a gente tem que saber a hora de parar e não esperar que fique perfeito, porque nada é perfeito nesse mundo, né? O único lugar perfeito é lá o mundo das ideias de Platão, lá onde tudo está feito, tudo está pronto, tudo está acabado, tudo é perfeito. Agora aqui não. Então a gente tem que se contentar com a excelência, ficar agradecido, dar o nosso melhor e nunca pedir desculpa para as pessoas. Ai, desculpa, fiz rápido. Não, não tem que pedir desculpa. Faça o teu melhor e siga em frente. Claro, se você pudesse dedicar mais, revisar muitas vezes, colocar para os leitores beta, depois um leitor crítico, profissional, ótimo, parabéns, é o caminho, só que não espere pela perfeição, porque isso é muito dolorido, tá? E às vezes a gente se compara com grandes escritores e a gente acha que o nosso texto vai ficar incrível, perfeito, igual a gente acha que é o do tal autor, né? E cada um tem seu estilo, cada um tem sua história, cada um tem seu momento, né, literário. Então, vamos ser excelentes, mas não perfeitos. Lição número 10, a mais importante desse vídeo. Cuidado com os golpes editoriais, cuidado com as ciladas do mercado. E aqui não vamos demonizar o mercado editorial de nenhum país, não vamos dizer que os editores, que os agentes literários são crápulas, são pessoas horríveis, não é isso, tá? Existem empresas, tá bom? Existem pessoas que estão nessas empresas que vão fazer coisas que não vai ser bom para o escritor. Tá? O que isso significa? Muitas vezes as propostas que essas editoras fazem, elas vão prejudicar muito o autor, vai deixar com que ele fique sem dinheiro, invista todo o seu dinheiro e não vai ter o retorno esperado, tá? Por exemplo, imagine que uma editora diz que você vai pagar 10 mil reais para você fazer 500 livros, é muito, né? Vamos colocar aqui 300 livros, e que seus 300 livros você tem que comprar 150 e o outro 150 eles vai colocar nas todas as livrarias do Brasil, e que depois que você vender 300, você tem que vender mais 500, depois desses 500 ele vai ser traduzido, e aí depois você paga mais 20 mil reais, e é assim, tá? E vai cobrar de você o ISBN 300 reais, sendo que ele custa 22 reais, esse tipo de coisa, tá? Então, existem as gráficas, mas autodeclaradas gráficas, em que você imprime o teu livro, eles enviam o livro para tua casa e você vende o teu livro do preço que você quiser, tá bom? Isso aí não tem nenhum problema, eu já fiz isso, tá? São gráficas. Agora, não são gráficas disfarçadas de editora, gráficas disfarçadas de agente literário, que vai colocar teu livro lá em todos os países do mundo, vai traduzir em 20 línguas. Não acredito em falsas promessas. O que eu digo em relação a isso? Se você receber uma proposta, avalie, analise, coloque o contrato na mão do advogado. E antes de chegar ao nível de ter já um contrato para ser assinado, pesquise tudo. Vai no Google, vai no Reclame Aqui, vai lá naquele site que tem processos, né, que você descobre se o CNPJ, o nome da empresa tem processos, entra lá e veja que tipo de processo é esse, converse com escritores que já publicaram, entra lá na rede social da dita editora e vai lá e olha, quem são os autores que publicaram? Converse, é antiético? Não é antiético, a gente tem direito de saber, tá? Por outro lado, muitas dessas empresas que trabalham de forma errada, que exploram, né, o sonho dos escritores, que também, não vou dizer assim, são santos? Não existe santo, né, gente? Não existe pessoa que... As pessoas querem vender os seus livros, as pessoas querem ter uma carreira, as pessoas querem ter o seu espaço. Isso não tem nada de errado nisso. A questão é não saber pesquisar, cai numa historinha e depois a pessoa se vê endividada e depois aquele livro não vai vender o quanto a pessoa achava.
e vem uma série de problemas, uma série de frustrações, você não vai conseguir cumprir aquelas metas de venda, e aí você vai ficar com uma dívida, e aquela empresa não vai colocar o teu livro onde ela disse que ia colocar, ela não vai levar o teu livro para as bienais ou para as feiras, tudo que ela disse, ou às vezes a pessoa some, tá? Eu conheço casos, não aconteceu comigo isso, tá, gente? O que aconteceu comigo foi outra história, mas não vem ao caso agora. Eu tive uma experiência difícil, tá? Não vou contar esses detalhes aí, porque inclusive, o que acontece? As empresas, elas colocam cláusulas de que você, por 100 anos, não vai poder falar sobre isso com ninguém, né? E isso impede que você fale sobre aquela situação que você viveu, aquele golpe, aquelas promessas enganosas. Então esse é um problema muito sério. Então pesquise, reflita, converse com as pessoas, esteja atento, não caia na ilusão. Se alguém mandar uma mensagem para você, eu vou publicar teu livro, eu li teu livro, a pessoa em um dia leu teu livro, não leu. Em um dia você mandou o livro, ela já leu, ela já te mandou um orçamento, ela já te manda um contrato assim por cima, já pede entrada, quando você vai ver, você já tá naquilo ali. Você já tá naquilo, e aí a pessoa desaparece, e aí como é que fica? Então, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho amigos aí, amigas, na verdade, que ficaram depressivas, que tiveram problemas sérios de saúde, problema financeiro por causa desse tipo de cilada, tá? Esse tipo de situação aí que acontece. Tem editoras sérias, tem editores sérios, tem agentes literários sérios, tem empresas sérias que estão fazendo um bom trabalho. Só que existem essas outras que vão prejudicar todo o mercado e vão deixar as pessoas aí em situações bem difíceis, fazendo até com que a pessoa desista de escrever, ela pare de escrever para sempre, tá? Para sempre. Eu sei de pessoas que elas falam, não quero mais isso pra minha vida. A pessoa estava super animada, a pessoa escreve bem, só que ela passa por isso e aí ela cria dívidas e ela fica depois numa situação horrível porque ela acha que tudo aquilo que aquela pessoa disse a ela era tudo mentira, que ela é uma fraude. Aí vem a autossabotagem, aí vem aquela síndrome do impostor, aí a pessoa tem aquele conflito, é horrível, tá? Comigo aconteceu uma situação aí envolvendo uma empresa, tá? Mas eu saí na hora certa. Ela não me prejudicou ao ponto, mas aí depois eu vi que outras pessoas também passaram pela mesma situação e não fui só eu, tá? Foram outras. E essa pessoa, infelizmente, ela vai de mal a pior, né? Porque ela envolve as pessoas, ela prejudica e depois elas saem, depois outras entram. E é difícil, né? Porque você vê as pessoas novas entrando e fala, ai meu Deus, podia avisar, mas não pode fazer isso, né? As pessoas, elas têm que ter experiência delas. E aí os processos judiciais, eles vão acontecer e as justiças vão sendo feitas. Então, muito cuidado, gente. Tem que ter muita atenção. Escrever é maravilhoso, publicar é maravilhoso, ver seu livro vendendo é maravilhoso, as pessoas comentando o teu livro é incrível, sabe? Você fazer com que a tua história chegue para as pessoas. Mas existe esse lado, e esse lado que não é bom destrói escritores. Destrói as vidas das pessoas. Então, muito cuidado. Vai lá, contrate um advogado, pague a ele para ele analisar o contrato que está sendo oferecido. Reflita, veja se vale a pena você entrar nesse barco ou se é melhor você ser como eu, ser um escritor independente. Tá? Eu sou uma escritora independente, faço autopublicação. Não tenho editora no momento. Se um dia eu tiver, tudo bem, mas não é, por agora, não está nos meus planos, tá? Porque prefiro ter a minha independência, a minha autonomia, todas as vantagens que a gente tem sendo um autor independente, e muito por causa dessa experiência negativa que eu tive, tá? Que me marcou muito, eu fiquei mal, fiquei bem chateada, enfim, não vem ao caso. Mas muita atenção, essa é a lição mais importante, porque não adianta você se dedicar, você ser generoso, você estudar, você pagou cursos de escrita, sabe, você investiu, porque isso é investimento. A gente investe muito na escrita, quando a gente tem um sonho, um projeto de um livro, a gente põe dinheiro, a gente põe tempo, sabe, a gente entrega um final de semana, a gente entrega tempo de estar fazendo outras coisas, para escrever o livro. A gente paga uma revisão e paga isso. Quando você vai ver, aí você cai num golpe, e nada daquilo era verdade. E aí você fica lá no chão, lá no fundo do poço, e depois você não quer mais. Tá bem? Esse era o meu recado. Espero que vocês tenham gostado aí das 10 lições em 10 anos. Claro que eu tenho muito mais experiência, tive 1000 vivências, tenho meu processo de escrita muito particular, e cada um tem seu processo, cada um tem a tua história, e cada um vai construir a sua carreira como convier. Então, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.